Olá, bem-vindo, Carlos. Este é o nosso primeiro podcast, o primeiro podcast que o Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho da OGT está a promover. Portanto, vai dar aqui o pontapé de saída a um conjunto de podcasts que iremos também seguidamente gravar. A pertinência que nós vimos neste tema, nós, enquanto defensores da saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras, sendo esta defesa um dos objetivos prioritários da ação sindical, encaramos o consumo das substâncias psicoativas, o álcool e a droga, nos locais de trabalho como uma questão, em primeiro lugar, de saúde. Para nós, enquanto Central Sindical, defendemos que o nosso contributo para a sensibilização e informação dos trabalhadores, para a prevenção e também para a promoção da solidariedade dos trabalhadores com aqueles que estão a viver estas situações, é subejamente importante. E nesse sentido, queríamos também perceber o que é que o Dr. Carlos Coleto nos tem a dizer sobre esta importância da prevenção do consumo das substâncias psicoativas nos locais de trabalho. Olá, Wanda, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar e trabalhar com organizações que, por definição, também promovem a saúde e o bem-estar daqueles que representam. Nós, no caso do CICAD, do Ministério da Saúde, trabalhamos as questões dos comportamentos aditivos e das dependências, e o local de trabalho, o posto de trabalho, é para nós uma das áreas mais importantes de desenvolvimento das nossas intervenções. Quando perguntava porquê é que o consumo de substâncias psicoativas era um risco, é por várias razões. Primeiro, é um sítio onde o risco aumentado do consumo pode pôr em causa a segurança e a saúde dos trabalhadores em si, pode pôr em causa a segurança e a saúde dos colegas, é ao mesmo tempo um fardo administrativo para qualquer organização e interfere com o desempenho, não só o pessoal, como o desempenho da própria organização. Isto, que o que nós costumamos dizer é, se o trabalho per si já é um risco, imaginando alguém que conduz, imaginando alguém que utiliza, manobra uma máquina, os consumos no local de trabalho potenciam o risco. E esta é uma das razões pelas quais é muito importante fazermos prevenção, intervenção, acompanhamento, reabilitação de situações que no dia-a-dia possam estar relacionadas com algum consumo realizado pelos trabalhadores, mas os trabalhadores têm que ser vistos como não só a parte mais vulnerável, como também temos que pensar nos trabalhadores, naqueles que têm equipas a seu cargo, da mesma forma que pensamos nas chefias ou pensamos nos quadros superiores que têm outras equipas. Pode ser também alguém que pode estar em risco, e para nós, o nosso ponto de vista é qualquer trabalhador, qualquer integrante da organização deve estar ao abrigo de um programa de promoção da saúde dentro de qualquer organização, seja privada, seja pública, seja solidária. Sendo certo que nós, como país do sul da Europa, e em termos culturais, não é? Sobretudo em áreas, por exemplo, estou-me a recordar da construção civil, em que há um intervalo a meio da manhã e muitas vezes um intervalo a meio da tarde, em que muitas vezes os trabalhadores se socorrem de essa paragem para beber, neste caso, eu não vou aqui publicitar marca nenhuma, mas para beber uma cerveja mais pequena, portanto, ou uma, ou mais do que uma. E isso pelos pares não é mal visto nem mal entendido, sendo certo que o setor da construção civil é um setor em que o trabalho pode conferir risco mortal para si próprio ou para terceiros, não é? Quando os limites estão acima dos definidos. Dr. Carlos Coleto, qual é que é o limite atualmente aceitável ou legalmente possível em termos de álcool no sangue? Vamos dividir, queria dividir a resposta. Na nossa perspectiva, enquanto responsáveis de saúde, nós consideramos que há 2 settings onde o nível de álcool a utilizar deve ser 0. Isto por causa daquilo que já falei há pouco, porque se uma atividade laboral comporta risco, cada vez que eu consumo uma substância psicoativa, nem que seja a cervejinha à meio da manhã, estou a somar riscos à minha atividade. Portanto, até por orientação da Organização Mundial de Saúde, há várias circunstâncias em que não se deve consumir álcool nenhum,
Uma delas é a condução, outra delas é o local de trabalho, ou durante as suas funções. Aí não se deve. Se a pergunta for... Ainda assim, a Organização Mundial de Saúde defende que o nosso organismo tem capacidade para destoxificar algumas das coisas que nós consumimos. Imaginando que alguém bebe uma cerveja, o nosso organismo tem capacidade para destoxificar ao fim de algum tempo. Portanto, o álcool entra, o álcool é metabolizado e depois sairá mais tarde ou mais cedo. Portanto, pensando num setting fora das horas de trabalho, a Organização Mundial de Saúde diz que o nosso organismo tem capacidade para limpar 20 gramas de álcool por dia, no caso de um adulto saudável, e 10 gramas de álcool por dia, no caso de ser uma mulher adulta saudável. Isto estamos sempre a pensar no processo de destoxificar, porque o álcool, como outras substâncias, são vistas pelo nosso organismo como uma toxina. E há um esforço acrescido do nosso organismo para destoxificar. Agora, isto é aquilo que isso é quando pensamos em termos de impacto direto na saúde. Só que neste caso e neste setting estamos a pensar em mais do que isso. O consumo daquela cerveja pode trazer alterações ao comportamento, pode trazer alterações à perspicácia, pode trazer alterações à coordenação motora, e isso é um risco acrescido, nomeadamente se estivermos em settings mais complexos, onde o risco está presente em múltiplos espaços, como na construção civil. Por exemplo. Então quer dizer que a vantagem da prevenção é fundamental, é que nós, na UGT, em matéria de segurança e saúde no trabalho, na sua transversalidade, defendemos sempre que a prevenção e a verdadeira cultura de prevenção é a chave para que não ocorram incidentes e não ocorram acidentes. Portanto, a prevenção do risco. Também aqui a avaliação do risco deve estar presente no posto de trabalho e no trabalhador, e não fazermos uma avaliação de risco transversal para a atividade e não ter em consideração que trabalhador vai exercer esta atividade. É assim, não é, doutor? Vale a pena pensarmos nessas duas questões. A avaliação do risco, o local de trabalho, o impacto que pode ter sobre a saúde, sobre as questões musculoesqueléticas, sobre o stress, o desgaste. Vale a pena também prevenir situações que possam resultar da sua ligação com esse contexto. Portanto, um trabalhador que cocheie, passando isto uma metáfora para outra área, um trabalhador que cocheie não deve andar a subir andaimes. Por exemplo. Da mesma forma que um trabalhador que tem um problema no âmbito dos riscos psicossociais, tem um problema ou uma debilidade, não deve estar exposto a situações ou não deve estar em contacto com essas situações. Mas a ideia importante aqui é, vale a pena prevenir, porque nós defendemos que pessoas, trabalhadores, indivíduos, cidadãos, com um maior conhecimento sobre as questões, neste caso relacionadas com os comportamentos aditivos, quanto mais eles souberem sobre o impacto dos consumos na sua vida, na sua saúde, no seu local de trabalho, nós consideramos que quanto mais informados estiverem, melhores são as atitudes e os comportamentos que ele vai ter em relação a esse movimento de escolha, quero ou não quero, opto ou não opto por tomar aquela decisão. Vou ou não vou, assim facilitando muito, vou ou não vou a meio da manhã beber uma bebida alcoólica quando daqui a pouco vou ter que fazer uma atividade que implica algum risco e a concentração deve ser o máximo para não me pôr em risco a mim nem os meus colegas. Nós estamos muito preocupados porque naturalmente se estas matérias sempre nos preocuparam, agora temos aqui 2 níveis de preocupação, se assim quiser. Um é a questão dos baixos salários. Os baixos salários, a inflação como tem estado, portanto tem vindo a descer um bocadinho, mas ainda não está refletido nos preços. Os trabalhadores, muitos deles apenas têm salário para cumprir aquelas responsabilidades essenciais, portanto até a alimentação já não consta deste pacote. O que é que nos leva a pensar? Que o refúgio quase que imediato
vai ser nos consumos, sejam, e aqui podem ser tanto do álcool, como, quer dizer, de algumas drogas, como também de medicação. Portanto, e também a exigência de desempenhos sobre grande stress, grande nível de stress, também faz com que outro conjunto de trabalhadores se socorram de medicação para conseguir rendimentos superiores em termos intelectuais. Se quiser, são duas preocupações que, entretanto, na atualidade, não quer dizer que elas não existissem já, mas que, na atualidade, estão muito em cima da mesa, que é, neste momento, em termos de emprego, Portugal está bem, até temos falta de mão de obra, não é? No entanto, o risco de ficar desempregado nos dias que correm, com estas responsabilidades das casas, dos combustíveis, da alimentação, do aumento da eletricidade, portanto, todo este conjunto de obrigações que todos temos, que faz parte da nossa subsistência enquanto indivíduos. Como é que nós, e aí também peço ajuda, ou nós em conjunto, como é que nós conseguimos tentar mitigar este efeito na saúde dos trabalhadores, ou seja, tanto uns como outros, uns se calhar mais ligados à parte da medicação, outros mais do álcool, não é? Como é que tentamos fazer com que não haja a tentação de cair nesta dependência, não é? Que acaba por ser algumas das vezes mais fácil. Os dados dos antidepressivos vendidos no último ano assustam qualquer país, e a nós, enquanto Central Sindical, também nos assustam subejamente, porque percebemos que se calhar há muitos trabalhadores que se socorrem desta medicação bem prescrita ou automedicada, não é? Para conseguirem cumprir as responsabilidades, porque nesta altura não podem falhar porque não pode haver perda de rendimento acima de tudo. Eu acho que podíamos pensar nisso, e isso é um facto. Agora, podemos pensar nisso e voltar um pouco atrás e perceber porque é que as pessoas consomem alguma coisa. Eu, habitualmente, seja por uma questão de mal-estar no trabalho, seja por uma questão de mal-estar fora do trabalho, habitualmente a razão pelas quais as pessoas consomem uma substância é que a substância altera de alguma forma. E a razão pela qual as pessoas consomem uma substância é para, basicamente, duas coisas: aumentar o prazer ou baixar o desprazer. Uhum. Situações complicadas na vida de um indivíduo muitas vezes potenciam a escolha do indivíduo no sentido de tomar alguma coisa que lhe vai baixar o desprazer. Numa situação de stress, stress que não consegue dominar sozinho, alguém vai à procura de alguma coisa que lhe faça baixar esse mal-estar. Uhum. Noutras circunstâncias, alguém numa situação de grande felicidade pode consumir alguma coisa que lhe vai aumentar o prazer. Também é essa questão, não agora, mas mais ou menos nos últimos 50 anos, a questão do potenciar a resposta a nível laboral. Portanto, alguém que toma alguma coisa que acha que o vai pôr mais produtivo. Uhum. Portanto, estas são basicamente as três razões. Se nós pensarmos nestas três razões, ou especialmente naquela razão de eu preciso tomar alguma coisa para tapar este desprazer, este mal-estar, se calhar, ao observarmos esta situação, mas de uma forma mais ampla, alguém está com um mal-estar que precisa de usar qualquer coisa para se sentir melhor. Se calhar, uma das primeiras coisas que temos que fazer é perceber o que é que provoca o mal-estar. E se estivermos em contexto laboral, pode não ser difícil perceber na organização, na cadência, na gestão hierárquica, perceber ali o que é que pode estar a provocar o mal-estar, basicamente entender os riscos daquele posto de trabalho. Se resolvermos a questão organizacional, o mal-estar baixa e eventualmente aquele trabalhador não precisará de se socorrer de uma muleta química para se sentir menos mal. Mas, naturalmente,
estamos a falar de trabalho, mas outras questões da vida do trabalhador podem estar também aqui em jogo. Questões familiares, questões de dinheiro, questões de dificuldade de gerir alguma coisa ou algum acontecimento na sua vida que o levam a precisar de uma ajuda exterior a ele que lhe faça baixar o desprazer. E isto, se percebermos as razões pelas quais as pessoas vão consumir, habitualmente percebemos e resolvê-las o máximo possível, percebemos que eventualmente as pessoas deixarão de consumir. Então, e agora aqui outra questão que também, que muitas vezes nos colocam os nossos associados, tem a ver com as empresas. As empresas podem ou não podem fazer o controle de álcool e de outras substâncias aos trabalhadores? Podem, as empresas podem facilmente fazer o controle do álcool e das outras substâncias aos trabalhadores. A legislação permite que, no âmbito da medicina do trabalho, os rastreios ao álcool e às outras substâncias psicoativas possam ser desenvolvidas pelas empresas. De que forma? Aí é que é a pedra de toque desta questão. Quem pode fazer uma avaliação clínica do estado daquele trabalhador? Apenas quem, dentro de uma organização, tem acesso a dados clínicos. É apenas aquele que tem a responsabilidade de acompanhar a saúde do trabalhador. Que é como quem diz, os testes podem ser feitos apenas pelas equipas de saúde ocupacional, pela medicina do trabalho. Apenas por. Porquê? Porque estamos a lidar aqui com dados clínicos, dados pessoais de trabalhadores que não podem sair do âmbito da medicina do trabalho. Dados confidenciais. Dados absolutamente confidenciais. Posso dar aqui um exemplo mais simples. Uma trabalhadora que vai à medicina do trabalho conta ao médico do trabalho que está grávida e diz: esta informação não pode sair daqui. E o médico do trabalho não pode passar essa informação para fora, para os recursos humanos da entidade empregadora. Da mesma forma que, se a empresa tiver o rastreio do álcool ou das outras substâncias, a informação resultante da aplicação do teste não pode sair do âmbito da medicina do trabalho. Estamos a falar de um dado clínico, de uma avaliação feita à quantidade de uma substância no sangue de um indivíduo. E esta avaliação clínica não pode sair do âmbito do trabalhador e médico. E a resposta será e medicina do trabalho. Apto ou não apto? Do que é que resulta na eventualidade de uma empresa ter o processo todo organizado, ter medicina do trabalho, ter regulamento, cumprir os requisitos, há uma coisa que também, fazer a escolha de que grupos profissionais podem ser rastreados. Uma coisa que não falámos aqui ainda é, nem todos, dentro de uma organização, nem todos os grupos profissionais podem ser rastreados em termos de testes do álcool ou das drogas. Todos devem ter um acompanhamento robusto por parte da medicina do trabalho, todos, mas nem todos podem fazer o teste, podem ser submetidos ao teste do álcool e das substâncias ilícitas. Exemplos, por favor, doutora. É simples. A diferença está entre se um trabalhador tem uma função de risco que pode pôr em causa a sua vida e a dos que o rodeiam, aí a entidade empregadora tem legitimidade para se cumprir o resto do processo, a fazer o rastreio a esse grupo de profissionais. Se um trabalhador, nas suas funções diárias, não puser em risco a sua saúde ou a dos terceiros... Por exemplo, um trabalhador administrativo ou de serviços, de comércio, à partida não estaria incluído, essa função per si, que ele cumpre, per si não está incluída nas funções que são passíveis de serem rastreadas. Salvo a exceção acontece quando alguém que é um trabalhador de serviços, alguém que está ligado, por exemplo, ao processamento de salários, trabalha num setting que seja perigoso. Imaginando que uma grande empresa tem um estaleiro, um industrial, e dentro desse estaleiro passam caminhões e máquinas perigosas, mas os serviços em si, os serviços terciários estão dentro desse estaleiro. E aí, efetivamente, aquela função
À partida não estava necessitaria, exatamente, não estava incluído. Porque não é uma função de risco para ela e para terceiros. No entanto, como o cumprimento dessa função acontece num setting de risco, aí esses trabalhadores são passíveis de serem rastreados. Sim, obrigada pelo esclarecimento, porque muitas vezes temos essas questões que nos são colocadas, porque naturalmente, sendo uma questão sensível, não é? A questão da dependência e deste apoio destas substâncias para a mitigação do mal-estar, não é? Vale a pena fazer aqui, se calhar, não querendo interromper, mas já interrompi, vale a pena pensar aqui também que muitas organizações veem a aplicação do teste como a varinha mágica para a resolução de problemas. E vale a pena pensar, na nossa perspectiva, eu penso que deve ser, provavelmente será dentro de alguns anos, a perspectiva de todos, que é, estes testes do álcool e das drogas são um instrumento de avaliação que a medicina do trabalho tem disponível para o acompanhamento da saúde do trabalhador. Muitas vezes as organizações vêm ter connosco e dizem assim, se eu tiver isto, consigo resolver isto, isto e isto. E muitas vezes o papel do CICAD é dizer, tenha em conta que isto são apenas 2 instrumentos que a medicina do trabalho tem disponíveis. A medicina do trabalho tem mais um mar de instrumentos disponíveis para o acompanhamento da saúde dos trabalhadores. E a organização tem outro mar de instrumentos que pode prevenir ou querendo alterar para que alguns comportamentos não apareçam. Sim, porque nós também temos algumas queixas de alguns trabalhadores em que lhes é colocada também aqui uma espada na cabeça porque incorrem no incumprimento, porque assinaram também o regulamento interno da empresa, não é? Quando foram contratados, e que muitas das vezes, portanto, à terceira vez que sejam alvo, supostamente, aleatoriamente, desta despistagem, e pela terceira vez consecutiva em que os níveis sejam superiores àquilo que está no regulamento, pode dar aso a despedimento por justa causa. Portanto, e muitas das vezes os trabalhadores também se sentem que não têm o acompanhamento durante o processo todo, como o doutor referia, apenas têm aquela espada na cabeça de, olha, é a terceira vez que isto acontece, portanto, a partir de agora estás despedido. O que, lá está, a prevenção aqui não está a funcionar. Aqui está a funcionar o quê? A medida punitiva que o trabalhador, porque, e não se vai um bocadinho mais fundo da questão para perceber porque é que este comportamento está a ser reiteradamente praticado. O que é que nós podemos também aqui dizer aos nossos associados relativamente a isto? De facto, é a terceira vez. Podem dizer... À partida podemos dizer, nesta conversa depois também servirá para ajudar quem nos está a ouvir, em situações nenhumas poderá haver uma sanção disciplinar resultante de um teste positivo a álcool. Isto é importante que fique claro. Os testes ao álcool são feitos no âmbito da medicina do trabalho. Quem tem a responsabilidade de os aplicar tem também uma responsabilidade acrescida de nunca os passar de forma nenhuma o resultado desses testes a quem sanciona administrativamente um trabalhador. Portanto, exemplo simples. Se eu for 3 vezes à medicina do trabalho num dia em que tenho que fazer um rastreio, eu vou 3 dias à medicina do trabalho, eu posso ter 3 rastreios 00, mas ter 3 inaptidões. Sair desses 3 acompanhamentos com 3 inaptidões. Uhum. Essas inaptidões são resultado de outra questão de saúde que não o álcool. E o que sai para os recursos humanos, que a informação sai para os recursos humanos nessas situações, sai apenas um apto ou não apto ou um apto condicionado. Uhum. Se eu tiver 3 inaptidões seguidas no dia em que fui fazer o teste, eu não posso ser sancionado por uma questão de saúde que eu tenho. Portanto, os recursos humanos nunca podem saber se eu tive o teste positivo ou negativo do álcool, da mesma maneira que não podem saber como é que está a minha diabetes,
Da mesma maneira que não podem saber como é que está a minha tensão arterial, não podem saber como é que está a minha gravidez, como é que está outro indicador qualquer de saúde que deixe o médico do trabalho desconfortável na continuidade do meu trabalho. Portanto, eu posso ir 3 vezes, posso ter 3 inaptidões, pode não ter nada a ver com o álcool, e os recursos humanos que não sabem a razão, que nunca poderão saber a razão pela qual eu tive a inaptidão, não me podem sancionar por causa disso. Portanto, se por acaso existe um regulamento que diz se tiveres 3 positivos ao álcool serás sancionado, esse regulamento está a cumprir uma legislação que já não está em vigor. A legislação atual não permite nunca que o médico ou a equipa de saúde ocupacional passe a informação dos resultados clínicos que obteve. Portanto, não pode haver sanção relacionada com o resultado de um teste ou relacionada com uma outra questão qualquer de saúde. Logo, onde é que poderá haver sanção? De que forma é que um consumo reiterado de uma substância qualquer poderá ser sancionado? Nunca em resultado dos testes, mas na maioria das vezes será sancionado pela performance não desenvolvida, pelo trabalho não desenvolvido, por alguma coisa que na relação hierarquia trabalhador não foi cumprida. Aí sim o trabalhador pode ser sancionado pelo desempenho das suas funções. E não pelo facto de Nunca pelo facto de ter tido um teste positivo ao álcool ou a outra substância na medicina do trabalho, porque essa informação nunca sairá da medicina do trabalho para os recursos humanos. Ainda bem que isso fica muito reforçado aqui nesta nossa conversa, porque temos muitas vezes... perguntam-nos, portanto, qual é que é o entendimento que nós temos e qual é o apoio que podemos dar aos nossos associados e aos nossos sindicatos sobre a questão justamente de estar associado, portanto, o regulamento interno, não é? E fazerem acionar esse regulamento interno na questão dos comportamentos aditivos e dos consumos eventualmente excessivos. Então, e o empregador pode impor ao trabalhador um tratamento? Quando se comprova que há uma dependência. À partida, o empregador não pode ter conhecimento que há uma dependência. É um dado clínico. Da mesma forma que não pode saber que aquele senhor tem HIV ou que aquela senhora está grávida. Estes dados clínicos não podem nunca passar para os recursos humanos da organização. Quem pode fazer algum trabalho no sentido de convencer, alertar o trabalhador para a necessidade de um projeto terapêutico que ajude naquela dependência, ou às vezes naquele consumo abusivo reiterado, que pode não ser uma dependência, quem tem que fazer esse trabalho é a equipa da saúde ocupacional, o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho. Esse sim deve falar com o trabalhador no sentido de informá-lo, sensibilizá-lo, orientá-lo e levá-lo a uma resposta de saúde que o ajude naquele problema que ele tem neste momento. O empregador não pode forçar nunca um internamento, um tratamento, porque, entre outras coisas, não pode ter acesso a essa informação. Esses dados. E estes testes podem ter algum custo para os trabalhadores? Não. Não, a resposta é simples. A legislação portuguesa é clara. Como estes testes só acontecem no âmbito da medicina do trabalho, tudo o que acontece no âmbito da medicina do trabalho é da responsabilidade da entidade empregadora. Muito bem. Estes testes acontecem lá, portanto, são da responsabilidade da medicina do trabalho, portanto, pagos pelo empregador. Ainda existem alguns regulamentos que acham que são regulamentos feitos com base na legislação que já não está em vigor, que até dizem, ok, o teste é feito lá e a contraprova
se positiva é paga pelo trabalhador. Exatamente, por isso é que estou a fazer a pergunta. Esta é uma legislação que já não está em vigor, portanto não pode ser aplicada. O teste feito na medicina do trabalho pode ser um falso positivo. Uhum. E o trabalhador tem direito a comprovar o teste, a repetir o teste ou a fazer uma contraprova num outro local, no sentido de eu tenho a certeza que não consumi e está a dizer que sim, portanto eu quero uma contraprova. A contraprova terá que ser feita noutro local. Mas terá que ser garantida pela saúde ocupacional. A contraprova de uma questão clínica do trabalhador é sempre da medicina do trabalho. É sempre feita no âmbito da medicina do trabalho e a medicina do trabalho não pode cobrar ao trabalhador uma coisa que é da sua função. Exato. Não, é importante ficar claro. Claro, tudo o que acontece no âmbito da medicina do trabalho, no caso dos testes, é da responsabilidade exclusiva da medicina do trabalho e não podem ser aplicados custos ao trabalhador. Ao trabalhador, nem descontos no vencimento. Como, por exemplo, o trabalhador não fica muito diferente de uma situação simples. O trabalhador torceu um pé, ou uma trabalhadora torceu um pé, vai ao médico de trabalho e o médico de trabalho diz: olha, vou massajar aqui, mas a segunda vez que cá vier fazer a massagem, eu cobro-lhe. Isto é absolutamente absurdo, não é? Exato. Mas é um pouco o mesmo ponto. Já vou fazer um teste. O segundo teste vou-lhe cobrar. Não faz sentido nenhum, porque estas coisas são da responsabilidade do Ministério do Trabalho. É a entidade empregadora que tem que habitualmente arca com estes custos. Outra questão que também acho que tem a sua pertinência tem a ver com a obtenção de dados para que possamos estudar melhor esta questão da dependência dos trabalhadores, porque é isso que nos interessa. Acha que os dados que temos atualmente e que dispomos atualmente são suficientes para que uma estratégia mais robusta para o mundo do trabalho, para a prevenção destes consumos, esses dados são suficientes? Precisávamos de mais dados para podermos definir estratégias mais assertivas, de chegarmos ao público-alvo que pretendemos ou não? Por definição, eu sou sociólogo e acho que quanto mais dados tivermos sobre a realidade, com mais facilidade ou precisão conseguimos agir sobre aquilo que queremos mudar. Os dados nacionais sobre os consumos no âmbito do meio laboral existem em Portugal, resultam de um trabalho desenvolvido pelo CICAD e uma entidade universitária e que resultam de um inquérito nacional à população portuguesa. Os dois últimos inquéritos nacionais à população portuguesa já fizeram um screening à população geral e à população geral empregada. E aí temos resultados não muito dispares sobre aquilo que é o consumo de substâncias psicoativas por parte da população geral e o consumo de substâncias psicoativas por parte da população empregada. Conseguimos fazer também um screening por idades. Sim. E por... Perceber tendências também, não é? Sim, e por substância. Depois fazemos uns screenings mais aprofundados por outras questões. E encontramos alguns resultados. E percebemos que algumas estratégias devem ser desenvolvidas no âmbito de colmatar algum desacerto entre aquilo que é o resultado na população geral e aquilo que é o resultado na população empregada. Porque um dos dados do último inquérito que mais se salientam é que no caso do álcool, a percentagem de consumidores abusivos de álcool é superior na população empregada em relação à população não empregada. Portanto, temos aqui, em relação às outras substâncias psicoativas, nomeadamente as ilegais, não existe tanto desfazamento. Mas, no caso do consumo do álcool, temos um número superior de pessoas a abusarem do álcool empregadas do que em relação às não empregadas ou em relação à população geral. Sim, população geral.
Portanto, conseguimos descobrir aqui uma área de intervenção prioritária, que é população adulta, empregada. É importante desenvolvermos algum trabalho no sentido de, primeiro, percebermos porque é que está a acontecer e, entretanto, fazer alguma coisa para que isso não aconteça. E ajustar estratégias e para ser mais assertivo e incisivo no público-alvo, não é? Que pretendemos atingir. Não sei se há aqui mais alguma questão que gostasse de reforçar para terminar aqui o nosso podcast. Não sei se há alguma nota que gostasse de passar em representação do CICAD, se assim quiser, para ficar em registro. Sublinhar essencialmente uma das nossas duas coisas. Primeiro, o CICAD tem desenvolvido nos últimos anos documentos orientadores. São linhas orientadoras feitas à medida do território nacional. São linhas orientadoras no sentido que apoiam organizações que queiram desenvolver estratégias de prevenção e intervenção no local de trabalho. São linhas orientadoras feitas não só à medida de grandes empresas, como também de micro pequenas empresas, e conseguimos, nesses documentos orientadores, reunir um consenso nacional. Não posso dizer que tenha sido fácil, ou pelo menos rápido não foi, mas foi importante que tivéssemos reunido esse consenso, porque na redação desses documentos conseguimos juntar a nós não só os especialistas na área da saúde, não só os especialistas na área do trabalho, nomeadamente a Autoridade para as Condições de Trabalho, mas na redação final do documento conseguimos juntar ao nosso grupo de trabalho as duas centrais sindicais e algumas confederações e algumas confederações patronais. E isto foi muito importante porque resultou daí um documento mais rico e é um documento que é orientador para o território nacional, para Portugal. Nós temos conhecimento, como eventualmente vocês também terão, de outros documentos orientadores de boas práticas mundiais, editados pela Organização Internacional do Trabalho, mas ainda não existia um documento orientado para Portugal. E esse documento abrange várias áreas, esqueci-me de uma delas, mas não pode ser esquecida. A Comissão Nacional de Proteção de Dados tem orientações vinculativas em relação ao tratamento destas questões dos rastreios do álcool e das outras substâncias e do papel da medicina do trabalho. Também a Comissão Nacional de Proteção de Dados integrou desde o início a elaboração destas guidelines e eu penso que acabaram por sair 1, 2, 3, 4, desculpem contar pelos dedos, mas 4 documentos importantíssimos no âmbito da regulação e do suporte a organizações que queiram desenvolver programas de promoção da saúde, promoção do bem-estar, prevenção dos consumos e depois intervenção nos mesmos. Nós temos, se quiserem passar pelo site do CICAD, os 4 documentos orientadores, o documento das guidelines nacionais para as grandes e médias empresas, temos o documento que são guidelines para pequenas empresas, temos um documento feito com o Instituto Português da Qualidade, que pode ser utilizado na aplicação dos sistemas de qualidade, porque foi também um trabalho feito em comum, e temos linhas orientadoras para a intervenção no setor público, nomeadamente nas autarquias, nos serviços municipalizados, nas juntas de freguesias, nas câmaras municipais. São documentos orientadores que ajudam as organizações no caso de quererem desenvolver um trabalho neste âmbito, terem imediatamente um suporte para apoiar na estratégia de implementação nas suas organizações. E mais uma vez aquilo que compete ao GT, aquilo que competiu ao GT, o GT disse presente, né, nessas discussões para as quais foi chamada. Realmente foi um trabalho árduo, foram muitas reuniões, muito tempo, mas conseguimos chegar a bom porto e conseguimos
dar o ok, também com contributos nossos, para que o guia conseguisse vir à luz o guia conseguisse vir à luz do dia, passo aqui a expressão, que não foi fácil, mas esse também é o nosso papel, e da nossa parte consideramos que o CICAD é um parceiro para conseguirmos também fazer com que a prevenção seja de facto efetivada nos locais de trabalho, sejam eles públicos ou privados, porque também é verdade que muitas das vezes há aqui esta dicotomia, não é, do público e do privado, e muitas das vezes a voz que exige ao público nem sempre consegue ser a mesma voz que exige ao privado, porque muitas vezes os interlocutores, sendo mais próximos, nem sempre estão tão despertos para estas problemáticas, e então temos que fazer chegar a carta à Garcia e que os trabalhadores tenham, enquanto exercem a sua atividade, a isenção em condições de saúde saudáveis e para todas as idades. Muito obrigada, Dr. Carlos Cleto. Muito obrigado. Disponham sempre. Obrigada. Obrigado.